2 Timóteo 4, 6 a 18. Todos vocês sabem que esta foi a última carta que o apóstolo Paulo escreveu. E Paulo escreveu esta carta da sua segunda prisão em Roma. O texto que vamos ler é o último capítulo desta carta e são as últimas palavras de Paulo registradas na Bíblia antes do seu martírio. Por isso, estas palavras cingem-se de uma importância vital para você e para mim. E Paulo escreve para Timóteo, da masmorra mamertina, de onde saiu para ser degolado, para esse jovem pastor que estava em Éfeso. E ele escreve assim: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juízo me dará naquele dia. E não apenas a mim, mas a todos quantos amam a sua vida. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia, Tito para Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a ti, mandei até Éfeso. Quando vieres, traz a capa que deixei em Trode, na casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios ouvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Amados, todos vocês sabem que Paulo, o maior bandeirante do cristianismo, esteve preso 2 vezes em Roma. Na primeira prisão, nos anos 61, 62. Segunda prisão, nos anos 66, 67. Quem estava por trás da primeira prisão de Paulo eram os judeus, seus compatrícios. Quem estava por trás da segunda prisão de Paulo em Roma, era a pesada máquina do Império Romano. Na primeira prisão, Paulo tinha determinadas liberdades. Ele estava numa casa alugada, sob a égide do imperador. Na segunda prisão, ele foi jogado numa masmorra úmida, fria, insalubre, mal cheirosa, a masmorra mamertina, de onde as pessoas saíam leprosas ou por martírio. Na primeira prisão, Paulo foi preso como um apóstolo, como um pregador do evangelho. Na segunda prisão, Paulo foi preso como um bandido, um criminoso, um malfeitor. Na primeira prisão, Paulo orou para sair, pediu oração à igreja para sair e de fato saiu. Na segunda prisão, ele não pediu oração para sair, nem orou para sair, porque já escreveu a carta como um homem sentenciado à morte, no corredor da morte, aguardando o dia da sua execução. Talvez você pergunte, mas o que aconteceu para Paulo ser preso a segunda vez em Roma? E todos vocês sabem que no dia 17 de julho do ano 64, uma tragédia acontece no Império. A maior cidade do mundo, a mais rica, a mais populosa,
a capital do império, a chamada cidade eterna, a cidade de Roma, com mais de 1 milhão de habitantes, foi incendiada. Foram 7 noites e 6 dias de incêndio. Quando o incêndio acabou, a cidade estava destruída. 70% da cidade atingida. Dos 14 bairros de Roma, 10 destruídos pelas chamas. Curiosamente, os 4 bairros restantes, densamente povoados por judeus e cristãos, da maneira um álibi para botar a culpa do incêndio de Roma nos cristãos, e começa um massacre contra a igreja. Os crentes foram crucificados. Quando não tinha mais madeira para fazer cruz, os crentes eram cobertos de piche, amarrados nos postes e queimados vivos para iluminar as noites de Roma. Nessas alturas, Paulo era o grande líder do cristianismo no Ocidente. E ele começa a ser procurado, vigiado, caçado, até que botam a mão nele. Talvez em Trode, na casa de Carpo. Não deu prazo sequer para pegar seus livros, seus pergaminhos, a sua capa. E ele é jogado nessa masmorra mamertina, úmida, suja, escura, insalubre, mal cheirosa. E aqui ele fica até o dia da sua execução. Talvez é importante entender o que aconteceu ao redor de Paulo antes de entrarmos na exposição propriamente dita. Confira comigo, por favor, o capítulo 2, versículo 9. Ele diz assim para Timóteo: Timóteo, pelo evangelho eu estou sofrendo até algemas, como um malfeitor. Preste atenção no que ele está dizendo. Ele está preso, algemado como um bandido, como um malfeitor, como um criminoso. Pense comigo nos fake news da época, circulando por todo o império. As pessoas comentando assim: você conhece aquele Paulo? Aquele famoso? Aquele pregador? Pois é, aquele homem é um bandido, é criminoso. Ele estava por trás do incêndio de Roma. Estão desconstruindo a honra dele, estão minando o nome dele, estão maculando a honra dele. Mas tem mais. Olha comigo o capítulo 1, versículo 15 desta carta. Paulo diz assim para Timóteo: Timóteo, estás ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Quem são esses da Ásia aí? São seus filhos na fé, são os membros das igrejas que ele plantou direto ou indiretamente. Gente que, apesar de conhecer quem é Paulo e saber da sua inocência, se acovarda e não tem coragem de dizer: eu conheço esse homem, ele não é um criminoso, ele não é um bandido, ele não é um malfeitor, ele é inocente. Ninguém se apresenta, todos o abandonaram. Olha o estrago emocional que isso produz na alma de uma pessoa. Mas tem mais. Olha comigo o capítulo 1, versículo 8. E diz assim: Timóteo, não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Talvez nada machucou mais Paulo do que isso. Timóteo era o mais próximo colaborador de Paulo, era seu filho na fé. Até Timóteo está com vergonha de Paulo. Até Timóteo está cheio de dedos, constrangido em dizer: eu conheço esse homem, ele é meu pai na fé, ele é um homem honrado, ele é um homem íntegro, ele não é um bandido, ele não é um malfeitor, ele não está por trás do incêndio de Roma, ele é inocente. Timóteo ficou constrangido e com vergonha de Paulo. Mas tem mais. Olha comigo o capítulo 4, verso 16. Todos vocês sabem que até hoje, nas melhores escolas de direito do mundo, se estuda o direito romano. Mesmo Paulo sendo acusado de um crime tão grave, ele teve direito de defesa. Marcaram uma primeira audiência, onde ele podia oferecer sua defesa, apresentar testemunhas a seu favor. E ele vai para esta audiência na expectativa de que encontrará lá muita gente para defendê-lo. Olha o que ele escreve no capítulo 4, 16: na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Não é porque o trânsito de Roma estava complicado, não. Abandonaram mesmo.
não compareceram lá e se acovardaram e deixaram Paulo sozinho, sem qualquer testemunha de defesa. Mas tem mais. Sabe o que acontece nessa primeira audiência? Nessa primeira defesa? Paulo sai dali sentenciado à pena de morte. Sai dali condenado a morrer degolado. E é isso que ele vai dizer no capítulo 4, verso 6: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida, da minha morte, é chegado. A pergunta que eu faço a vocês nesta noite é esta: o que é que um homem em tais circunstâncias, já velho, pobre, cheio de cicatrizes, na chegada do inverno não tendo uma capa para usar na prisão, abandonado, acusado injustamente, sentenciado à morte, no corredor da morte, tem a dizer para você e para mim, hoje, 27 de agosto de 2019, para encorajar o nosso coração. E eu queria então, à luz do texto lido, repartir com vocês 8 princípios que Paulo nos ensina para termos uma vida vitoriosa, apesar das circunstâncias. Primeiro princípio, confira comigo, versículo 9: procura vir ter comigo depressa. O princípio é esse: quando a crise bater à porta da sua vida, tenha humildade de pedir ajuda, não fique sozinho. Irmãos amados, a crise chega, e chega para todos, para ricos, para pobres, para doutores, para analfabetos, para crentes, para descrentes. E quando a crise chega, a solidão é uma péssima companhia. Gente precisa de gente, tanto quanto gente precisa de Deus. Todos nós precisamos de ter um amigo do peito, para quem abrir o coração, para quem repartir as dores, para quem dividir as cargas, para quem você tenha liberdade de dizer: venha ficar comigo, eu não quero, eu não posso ficar sozinho, venha logo estar do meu lado, eu preciso de ajuda. Um dos maiores dramas que nós vivenciamos nos últimos anos, irmãos, foi a quantidade de pastores evangélicos que cometeram suicídio no Brasil nos últimos tempos. A grande pergunta talvez era essa: meu Deus, o que aconteceu? Por que esse colega não encontrou um amigo para abrir o coração, para dividir suas cargas, para expor sua dor, para pedir ajuda? Se a crise está batendo a porta da sua vida, se a dor está latejando no seu peito, se você está encurralado e emparedado por situações difíceis, não tente ficar sozinho, peça ajuda, ligue para alguém, converse com alguém, abra o seu coração, divida as suas cargas, reparta as suas dores, tenha coragem de pedir ajuda. Esse é o primeiro princípio. Segundo princípio, confira comigo por favor, versículo 10: porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. O princípio é esse: não permita que as decepções da vida amargurem o seu coração. Não guarde memórias amargas. Irmãos amados, o que eu vou lhes dizer agora não é uma hipótese, é um fato. As pessoas vão nos decepcionar, e nós vamos decepcionar as pessoas. Isso não é se, é quando. Agora, o que na verdade importa não é o que as pessoas vão fazer com você, é como você vai reagir a isso. Porque se você guardar mágoas, você adoece. Se você guardar mágoas, você perde o apetite, você perde o sono, você perde a paz, você perde o foco. Então, se alguém machucou você, se alguém abandonou você, se alguém virou as costas para você na hora da sua necessidade, não faça arquivo disso. Não curta essas reminiscências amargas. Não rumine isso no seu coração. Tome a decisão de tocar sua vida
e não permitir que isso azede a sua alma. Aleluia. Deixa eu dizer algo a você. Um livro que me ajudou profundamente foi o livro Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl. E esse homem disse que só uma coisa na vida que ninguém pode tirar de você. As pessoas podem tirar sua liberdade, as pessoas podem tirar seus bens, as pessoas podem tirar sua família, as pessoas podem tirar até sua própria vida, mas ninguém tem o poder de tirar de você a escolha que você vai fazer com as suas próprias ações e reações. Ela fala mal de você, você fala bem dela. Ela amaldiçoa você e você abençoa ela. Ela persegue você e você ora por ela. Ela machuca você e você transmite bálsamo para o coração dela. Em nome de Jesus, não guarde mágoas, porque guardar mágoas vai destruir sua vida. Guardar mágoas vai arruinar sua saúde. Guardar mágoas vai interromper sua comunhão com Deus e matar a vontade e o poder da oração na sua vida. Terceiro princípio. Confira comigo, por favor, versículo de número 11. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. O princípio aqui é o seguinte: se você um dia reconhecer que você errou com alguém, tenha humildade e coragem de pedir perdão e de restaurar esse relacionamento. Para você entender esse versículo 11 aqui, toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Você tem que entender mais dois versículos da Bíblia. O primeiro deles é Atos 13:13. Esse Marcos aqui é o mesmo João Marcos, que era primo de Barnabé, que foi auxiliar dos dois missionários quando saíram de Antioquia da Síria para a primeira viagem missionária. Diz a Bíblia que esse Marcos, em Perge da Panfilha, abandona os dois missionários e retorna para a casa da sua mãe em Jerusalém. A pergunta é: por que o Marcos deixou os dois missionários? A Bíblia não traz uma resposta categórica sobre esse assunto, mas nós podemos fazer três inferências lógicas. Primeira inferência: ele era muito jovem quando partiu para esta obra missionária, e talvez ele pensou que missões fosse turismo. Quando ele percebeu que não era turismo, ele se decepcionou e voltou. Primeira possibilidade. Segunda possibilidade: quando ele saiu de Antioquia da Síria, o líder da caravana não era Paulo, o líder da caravana era Barnabé, seu primo. Em Pafos, muda o comando de Barnabé para Paulo, e ele deve ter pensado: sob a liderança do meu primo eu tinha coragem de ir, mas na liderança do outro eu não vou não. Terceira possibilidade, eu creio nessa. Diz a Bíblia em Gálatas 4:14-18 que Paulo pregou o evangelho pela primeira vez na Galácia por causa de uma enfermidade física. Antioquia da Pisídia, Icônio, Derbe e Listra. Que enfermidade física era essa? Que o próprio Paulo chama em 2 Coríntios 12:7 de um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para lhes bofetear, a fim de que ele não se ensoberbecesse. Notinha de rodapé: o espinho na carne de Paulo era de procedência divina ou maligna? Veio de Deus ou de Satanás? E a resposta clara é: veio de Deus. E por que você sabe? Por causa do propósito, para ele não se ensoberbecer. Você tem dúvida que o diabo faz todo esforço para fazer de você um balão, um pavão, cheio de soberba? Agora, se o espinho na carne veio de Deus, por que Satanás batia na cara de Paulo com o espinho? Porque esse é o papel de Satanás. Quando a providência é carrancuda, ele chega para você e diz assim: está vendo aí, ó, você não é crente? Você está passando dificuldade. Você não é crente? Olha a crise financeira. Você não é crente? Você está doente. Se Deus amasse você, você não estava nessa. E passa a ideia para você de que ser crente é viver numa redoma de vidro. Deus nunca prometeu, nem para você, nem para mim, que nós jamais teríamos aflições na vida. O que Ele prometeu é estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Diz os estudiosos que essa região de perto da Panfilha, onde João Marcos voltou,
Era uma região pantanosa, alagadiça, com forte incidência de malária. Provavelmente Paulo pegou uma malária aqui, dizem os estudiosos, que dava uma dor de cabeça alucinante, que provocava inclusive a própria visão. E quando ele chega na Galácia, os crentes queriam dar os próprios olhos a Paulo se pudessem. Então penso eu que o Marcos deve ter pensado assim: eu estou muito novo para ficar doente, eu vou voltar para a casa da minha mãe. O segundo texto que eu preciso entender para interpretar o versículo 11 aqui é Atos 15, 36 a 41. Quando terminou aquela reunião em Jerusalém dos apóstolos e presbíteros para tratar do problema da influência dos judaizantes na igreja, e quando resolveram o problema doutrinário da igreja, mostrando que os gentios não precisavam se circuncidar para serem salvos, é só a fé em Cristo e nada mais, Paulo então chega para Barnabé e diz: Barnabé, vamos voltar para a segunda viagem missionária. Barnabé diz: vamos sim, Paulo. Só um detalhe: o meu primo, o João Marcos, quer voltar com a gente. Aí diz o texto que Paulo diz assim: eu não acho justo levarmos aquele que nos abandonou desde Perge da Panfilha. Bom, é claro que o texto está registrado num tom polido, mas não foi bem isso que aconteceu, e eu vou tentar parafrasear. Eu acho que foi assim. Paulo chega para Barnabé todo animado e diz: Barnabé, que coisa maravilhosa foi o concílio de Jerusalém, Barnabé, que bênção, que maturidade a igreja demonstrou. Olha que decisão sensata, decisão tomada, decisão escrita, decisão comunicada às igrejas, que é só a fé em Cristo. Então agora nós estamos livres dessa influência dos judaizantes. Então, Barnabé, vamos voltar, vamos visitar as igrejas que nós plantamos, vamos encorajar aqueles irmãos que nós ganhamos para Cristo. Barnabé disse: sim, Paulo, vamos sim. Ô Paulo, deixa eu dizer uma coisa, você lembra do meu primo? É claro que eu me lembro, né, Barnabé? Pois é, Paulo, você acredita que o Marcos quer voltar com a gente? Paulo fechou a cara. Você está de brincadeira comigo, né, Barnabé? Não é verdade, Paulo, ele quer voltar com a gente. Ah, Barnabé, comigo ele não vai não. Não, Paulo, mas ele amadureceu, ele cresceu, ele vai ser uma bênção agora. Comigo ele não vai não, Barnabé. Não, Paulo, mas vamos dar uma chance para o rapaz, ele vai ser uma bênção. Comigo ele não vai não, Barnabé. Ô Paulo, você está sendo intolerante. Comigo ele não vai, Barnabé. Houve tal desavença entre eles por causa desse rapaz, que eles não caminharam juntos mais. Aí Paulo pegou Silas, foi para outra região. Barnabé pegou esse Marcos, levou para Chipre. Pense comigo se não tivesse um Barnabé na vida do Marcos. Você já se sentiu descartado alguma vez? Esse Marcos cresceu. Mais tarde Pedro o discipulou. Esse Marcos escreveu o primeiro evangelho, o evangelho de Marcos. Paulo também foi uma bênção por onde andou. Agora Paulo está preso. Agora Paulo está no corredor da morte. Agora Paulo está fazendo uma faxina na sua memória. Aí ele lembrou do Marcos. Aí ele escreve para Timóteo: ô Timóteo, meu filho, quando você vier, traz o Marcos com você. Ele me é útil para o ministério. Sabe o que Paulo está nos ensinando aqui, irmãos? Você nunca é tão grande como quando você é humilde. O que Paulo está nos ensinando aqui é que você não perde a sua autoridade espiritual por pedir perdão para alguém. O que Paulo está nos ensinando aqui é que nós devemos construir pontes de reconciliação, onde um dia nós cavamos abismos de mágoas. O que Paulo está nos ensinando aqui é que nós não podemos avançar no nosso ministério e na nossa vida deixando pessoas feridas pelo caminho. Se um dia você machucou alguém com palavras e com atitudes, tenha coragem, tenha humildade de reconhecer isso, de pedir perdão, de mudar essa cena. Ninguém está preparado para morrer até esvaziar o coração de toda mágoa. Quarto princípio. Olha comigo versículos 13 e 14. Melhor, 13. Quando vieres, traz a capa de que deixei em Trode, na casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. O princípio é esse, o quarto princípio. Por pior que seja a situação que você esteja vivendo, nunca perca
a alegria, a paixão pelo estudo da palavra de Deus. Oh, irmãos amados, Paulo está velho, Paulo está doente, Paulo está cheio de cicatrizes, Paulo está pobre, Paulo está sentindo frio, Paulo está abandonado, Paulo está acusado injustamente, Paulo está injustiçado, recebendo uma sentença de morte, sendo inocente. Paulo está numa masmorra escura, mal cheirosa. Paulo está no corredor da morte, e ele fala para Timóteo: ô Timóteo, filho, quando você vier, traz os meus livros, mas não esqueça os meus pergaminhos, meu filho, porque os pergaminhos são as cópias da Escritura. Eu quero, enquanto eu tiver um fiapo de vida, eu quero estudar mais a Bíblia. Enquanto eu tiver fôlego na minha alma, eu quero estudar a Bíblia. Enquanto eu tiver respiração nos meus pulmões, eu quero estudar a Bíblia. Eu quero mais de Deus, eu quero conhecer mais a Deus, eu quero ter mais intimidade com Deus, meu filho. Quantas pessoas hoje, irmãos, por qualquer coisinha se melinda, deixa de ler a Bíblia, deixa de orar, deixa de frequentar a igreja. Crente cristal, super sensível. Oh, amado irmão, nós estamos vivendo uma geração, diria eu, paradoxal. Pastor Jean, eu tenho uma grande alegria de viver nessa geração. Eu acho que nós somos a geração mais privilegiada da história da humanidade. Nenhuma geração viu o que nós estamos vendo. Nós cruzamos um milênio, nós cruzamos um século, mas nós somos a única geração da história que viu o milagre da comunicação global. Esse culto está sendo transmitido ao vivo. Essa mensagem daqui a pouquinho só para o YouTube. E daqui a pouquinho, não só apenas 1.500 pessoas nesse auditório que estão ouvindo, mas vão ser 10 mil, 20 mil, 50 mil, 100 mil, 200 mil pessoas no mundo inteiro. Hoje nós temos Bíblia para criança, para junior, para adolescente, para jovem, para adulto, para velho, para casais, para empresário, de tudo quanto é jeito, tudo quanto é lado. Por outro lado, irmãos, ainda tem crença analfabetos da Bíblia. Vocês dizem, vamos abrir a Bíblia lá em Miqueias, o cara começa lá em Gênesis. Se você quer ser um crente maduro, estude Bíblia. Se você quer ser um crente que se santifique, você estude a palavra de Deus. Se alimente da palavra de Deus. Leia bons livros que levam e remetam você à profundidade das Escrituras. Paulo está morrendo e quer estudar mais. Tem gente que vive a vida inteira sem estudar nada. Quinto princípio. Olha comigo aí o versículo 14. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males, o Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Tu guardas também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. O princípio é esse: quando alguém fizer o mal deliberadamente a você, não dê o troco, entrega essa causa para Deus. Ô irmãos amados, que as pessoas vão ficar chateadas com a gente, isso quase não tem jeito. Eu tenho aqui à minha direita um grupo grande de pastores que eu vi levantando. Acho que todo pastor passa por isso. Eu não sei se só eu que passo. Se os irmãos são mais espirituais que eu, talvez não passem. Eu passo. De vez em quando alguém chega para mim e diz assim: ô pastor, estou chateado com o senhor. Eu tomo um susto, porque eu não sei o que é que aconteceu. Não sei quando, não sei o que, não sei como. Você lembra aquele dia que você chegou assim meio atabalhoado? Tinha um grupinho. Ei fulano, ei Beltrano, ei ciclano, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Você deixou de citar o nome de uma pessoa. E ela diz: está vendo aí, ó como é que ele me trata. Citou o nome de todo mundo, o meu não falou. E ela fica magoada com você. E se ela nunca falar com você, você nunca pede perdão para ela, porque você não lembra de nada, não sabe de nada. Agora é diferente quando alguém trama, urge, orquestra,
maquina, conspira contra você, para fazer o mal deliberadamente a você. Quando alguém apunhala você pelas costas, puxa o seu tapete, ri quando você cai e chora quando você se levanta. O que você faz? Dá o troco? Revida? Paga na mesma moeda? Ô gente, nós somos crentes, não somos? A gente não faz essas coisas, né, irmãos? Claro, vocês não fazem. Vocês são muito espirituais. Mas a gente faz outra coisa. Fala, fulano, eu não vou fazer não, mas o seu dia vai chegar. E quando o seu dia chegar, a minha vitória vai ter sabor de mel. Deixa eu dizer uma coisa, amados. Esse não é o nosso papel. Nosso papel não é pagar o mal com o mal. O nosso papel é pagar o mal com o bem. O nosso papel é perdoar e entregar esta causa para Deus. A mim me pertence a vingança, diz o Senhor. Eu retribuirei. Eu não sei lidar com isso. Se eu for fazer justiça com as minhas mãos, eu vou errar. Então entregue essa causa para Deus e toma a decisão de perdoar. Sexto princípio, olha comigo versículo 16 e 17. Na minha primeira defesa ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram, que isso não lhes seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O princípio é esse. Por pior que seja a situação, ainda que você enfrente a injustiça, o abandono, a omissão e até a hostilidade de todos, saiba de uma coisa: você nunca vai estar sozinho, porque Deus nunca vai desamparar você. Ele está do seu lado como a sua sombra à sua direita. Ainda que num caso extremo pai e mãe abandonem, Deus não abandonará. Ele está do seu lado. Ele cruzará com você o vale escuro da sombra da morte. Ele vai segurar você fortemente com a sua mão poderosa. Ele vai guiar você com o seu conselho eterno, e Ele vai receber você na glória. Aleluia. Você não está sozinho, Deus está com você. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Sétimo princípio, olha comigo o versículo 21. Ele diz assim: Timóteo, apressa-te a vir antes do inverno. O princípio é esse. Há coisas na vida que ou você faz hoje, ou você jamais terá a oportunidade de fazer amanhã. Para você entender o versículo 21, você precisa entender Atos 27, de 9 em diante. Quando Paulo estava indo para a primeira prisão em Roma, ele disse ao comandante: está chegando o inverno e não é prudente viajar. O comandante não escutou Paulo. Zarparam assim mesmo e enfrentaram um terrível naufrágio. O que Paulo está dizendo para Timóteo é uma explicação do que diz no verso 9. Ele diz assim: venha, tem comigo depressa. Mas depressa é uma palavra muito vaga. O que é depressa? Pode ser uma hora, pode ser um dia, pode ser uma semana, pode ser um mês. Então, como que num pós-escrito, ele explica: Timóteo, quando eu disse para você, venha ter comigo depressa, eu quero dizer o seguinte: venha antes do inverno. Sabe por quê, Timóteo? Se você esperar os 3 meses de inverno passar para você vir, quando você vier não adianta mais. Eu já terei sido executado. Eu já estou no corredor da morte. Então, ou você vem agora, ou não adianta nem vir, meu filho. Sabe o que esse texto quer dizer para nós? O que você precisa fazer, faça hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. Se você tem que dizer para o seu marido, para a sua mulher, eu te amo, fale hoje.
filhos no colo, dizer: filho, filha, não importa a idade deles, eu amo você, fale isso hoje. Se você tem que fazer uma visita para alguém que está enfermo, faça isso hoje. Se você não tem que dar um telefonema para alguém que está afastado da igreja, precisando de uma palavra de encorajamento, faça isso hoje. Se você tem que dar uma palavra de encorajamento para o seu pastor, fale isso hoje. Se você tem que enfiar a mão no bolso e dar uma oferta a alguém que está precisando, faça isso hoje. Amanhã pode ser tarde demais. Há uma coisa, irmãos, que me choca muito na cultura brasileira: são os nossos funerais. Por duas razões. Primeiro, eu nunca vi ninguém receber tanto elogio como defunto. Vocês já viram? É uma rasgação de seda em cima do caixão que não tem mais fim. Quando o jornalista Ricardo Boechat morreu num acidente em São Paulo, todos os canais de televisão passaram o dia inteiro elogiando aquele homem. E eu fiquei pensando se em vida ele escutou pelo menos um terço daqueles elogios. Elogiar um defunto não vai alegrá-lo, não. Você tem que elogiar alguém, elogie em vida. Mas tem gente que é muito espiritual, diz: não, não pode elogiar as pessoas não, porque isso produz orgulho. O que a Bíblia proíbe é hipocrisia. Mas uma palavra boa na hora certa é uma bênção, é um bálsamo. Então não espere a pessoa morrer para elogiá-la, não. Elogie em vida. Não espere a pessoa morrer para homenagear a memória dela, não. Homenageie a pessoa enquanto ela pode dar um abraço em você e se alegrar com você. Não faça como Davi, só foi falar para o filho: meu filho, eu te amo, quando o menino estava no caixão. A segunda coisa que me choca nos nossos funerais é que defunto recebe mais flores do que vivos. Dá para entender isso? Ô, irmãos, um dia eu fui num funeral em Vitória, eu contei 86 coroas de flores. Contrataram um caminhão só para levar as flores. E eu fiquei do lado olhando, pensando: meu Deus, coitado do defunto, não consegue cheirar mais um botão de rosa. Para que tanta flor para ele? Mas sabe por que os mortos recebem mais flores do que os vivos? É porque a voz do remorso é mais forte do que a voz da gratidão. Você tem que dar flor para alguém em vida. É claro que eu estou aqui diante de um seleto e nobilíssimo auditório. Eu tenho certeza que os homens aqui são todos muito cavalheiros e muito gentis. Aquele marido que nunca deixa passar em brancas nuvens uma data especial. Aniversário da esposa, aniversário de casamento, aniversário da sogra. Agora, também tem marido pão duro, não tem? Você conhece aquele marido assim que nunca passa numa floricultura para levar um belíssimo buquê de flor para a esposa? Sabe o que vai acontecer? No dia que a abençoada morrer, esse marido vai na floricultura e encomenda uma coroa grande, grande, e nem pede desconto. Nem pede desconto. Se você tem que mandar flores para alguém, não espere essa pessoa morrer. Manda em vida. Timóteo, procura vir ter comigo depressa. Depressa. Último princípio, irmãos. Oitavo e último princípio, versículo 18, parte B. É escrito assim: a Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. E o princípio é esse: a melhor maneira de você encerrar uma carreira é dando a Jesus toda a glória. Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, glória eternamente. Amém. O dia da execução de Paulo chegou.
Eu imagino Paulo sendo arrancado daquela masmorra úmida, fria, insalubre, para ser levado para o local da execução. E eu acho que quando Paulo estava sendo levado, ele deve ter se lembrado do que escreveu para Timóteo e dito assim: valeu a pena, valeu a pena, porque eu combati o bom combate, porque eu completei a carreira, porque eu guardei a fé. Irmãos, eu não sei se porque a gente vai ficando com os cabelos brancos e vai selecionando algumas lutas. Eu não quero mais lutar lutas que não sejam boas. Tem luta que a gente entra nela, mas ela não produz nada, só sofrimento. Paulo diz: eu combati o bom combate. Se o combate não é bom, não entra nele não. Eu não larguei a obra no meio do caminho, não. Eu completei minha carreira. E eu não negociei minha consciência, não vendi minha consciência por vantagens e lucros, não. Eu guardei a fé. Enquanto Paulo caminha para a execução, ele deve ter lembrado do que escreveu para Timóteo, dizendo o seguinte: ô Timóteo, Roma vai me matar. Mas você quer saber de uma coisa, Timóteo? Não é Roma que vem me matar coisa nenhuma, eu vou me entregar. E eu não vou me entregar para Roma também não, Timóteo, eu vou me entregar para Deus. Como oferta e libação ao meu Deus. E tem outra coisa, Timóteo, eu não vou morrer também não, eu vou partir. Porque a palavra partida aqui é um eufemismo para a morte. E essa palavra na língua grega tinha 3 significados. Primeiro, a palavra partir significava tirar o peso das costas de alguém e aliviá-lo da bagagem. Sabe o que é morrer para um crente? Apocalipse 14:13 diz que é descansar das suas fadigas. Não tem mais cansaço, não tem mais falta de ar, não tem mais balão de oxigênio, não tem mais quimioterapia, radioterapia, não tem mais sofrimento, não tem mais dor, não tem mais CTI, está livre de sofrimento, de dor, de angústia, de falta de ar. Ele foi livre do peso da bagagem. Segundo, a palavra partida significa desatar um bote do tronco, atravessar para o outro lado do rio. Sabe o que significa morrer para um crente? É fazer a última viagem rumo à pátria celestial. Nós não somos daqui. Aqui não está a nossa casa permanente, aqui não está o nosso lar permanente, aqui não está a nossa pátria permanente. Nós caminhamos para o nosso verdadeiro lar. Terceiro, a palavra partida significa afrouxar as estacas de uma barraca, levantar acampamento e ir para sua casa permanente. Sabe o que é morrer para um crente? É mudar de endereço, é ir para a casa do Pai. Paulo não está com medo de morrer, porque sabe em quem tem crido e sabe para onde está indo. Enquanto caminha para o local de execução, ele está lembrando que escreveu para Timóteo: ô Timóteo, Nero me considerou culpado. Mas sabe, eu não estou importando com isso não. Sabe por quê, Timóteo? Porque o reto juiz diante de quem eu e todos vão comparecer já me justificou. Já não tem nenhuma culpa sobre mim. Eu estou quisto com a lei de Deus, eu estou quisto com a justiça de Deus. Eu fui declarado justo diante do reto tribunal de Deus. Então, Timóteo, em vez de estar indo para a execução, eu estou indo na verdade a receber a coroa da justiça. As últimas palavras de Paulo antes de dizer amém, talvez na hora da sua execução, o executor tenha lhe perguntado: e aí, Paulo, você quer dizer algumas coisas antes de morrer? Porque Paulo era o prisioneiro mais famoso daquela masmorra, acusado do crime mais grave de Roma. Talvez seja nesta hora que Paulo diz: não, eu quero dizer sim. Em vez do executor ouvir dele lamúrias e queixumes, é nessa hora talvez que o velho apóstolo levanta os olhos aos céus e diz: a Ele glória pelos séculos dos séculos. Aí ele bota a cabeça no cepo, a espada de Roma tosa-lhe a cabeça, corpo para um lado, cabeça para o outro, tomba na terra como um mártir,
mas é recebido no céu como um príncipe. É este homem, irmãos, que diz para você e para mim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Que Deus nos ajude a viver este cristianismo viril, maiúsculo, superlativo, que traz glória para o nome de Deus, quer na vida, quer na morte, quer na riqueza, quer na pobreza, quer na saúde, quer na doença, quer no meio da multidão, ou quer numa masmorra solitária. O que importa, na verdade, é que Deus seja visto em nós e através de nós, e que o nome do nosso glorioso Redentor seja exaltado.